E aí, galera, sensacional, tudo jóia? Eu tenho uma super aula hoje para você. Na verdade, ao longo de 18 anos de experiência ministrando aula apenas de redação, de gramática e de literatura, eu cheguei a uma fórmula mágica da aprovação. Fórmula mágica não no sentido de que é algo fácil, não. É necessário muito esforço, mas mágico porque se você seguir exatamente essa fórmula, é impossível você tirar menos de 900 na redação do Enem. E quem está falando isso para você é o professor que, neste ano, teve no Brasil a 5ª colocação. Não estou falando do meu estado. No meu estado, eu sou o 1º lugar em redação. Mas, no Brasil inteiro, a escola na qual eu ministro aula é a 5ª do Brasil, e isso é resultado. Além disso, durante 3 anos consecutivos, tive alunos que tiraram nota 1000 na redação do Enem. E sabe a boa notícia? O próximo aluno a tirar 1000 será você, quando você seguir esses 13 passos que eu traçarei agora. Por que eu falo de 13 passos? Porque eu concluo que são 13 frases necessárias para você tirar 1000 na redação do Enem. Tendo a exata noção de que a introdução, o desenvolvimento e a conclusão fazem parte de uma macroestrutura da redação no Enem e que existe uma microestrutura presente em cada um desses 3 parágrafos, aplicando isso você chega a exatamente 13 frases nesses 3 parágrafos. E a primeira frase é uma frase em que você faz uma contextualização. Você vai contextualizar o seu tema. Depois dessa contextualização, que obrigatoriamente tem que ser relacionada ao tema proposto, você precisa criar a sua tese. E como é que você coloca uma tese na redação? Escrevendo a palavra desafio ou problema, ou ainda problemática, mas é a segunda frase. Primeira frase é uma frase contextualizadora. Segunda, uma tese, desafio ou problema. E a terceira frase, ainda na sua redação, é um gancho. Você vai criar um gancho para que você consiga atrair a atenção do seu leitor para que ele possa ler os próximos parágrafos. Este gancho, inclusive, pode ser uma frase do tipo assim: dessa maneira, é imprescindível debater a questão do... E aí coloca o tema. Dessa maneira, é preciso encontrar uma intervenção para resolver tal tema. E assim, você cria um suspense para que o seu leitor vá para as próximas partes do seu texto. No desenvolvimento, aqui, você também vai escrever 3 frases. E aí você vai escrever 3 frases para o primeiro parágrafo do desenvolvimento e mais 3 frases para o próximo parágrafo do desenvolvimento. Isso totalizará aqui 9 frases. Compreende? 3 frases para a introdução e 6 frases no desenvolvimento. 3 para o primeiro parágrafo do desenvolvimento e 3 para o segundo parágrafo do desenvolvimento. É muito importante você entender que cada um destes parágrafos só pode abordar uma única temática. Então aqui você pode falar, por exemplo, sobre o papel do Estado.
E no outro, falar sobre o papel da sociedade relacionado àquele tema. Aqui você pode falar sobre leis. E no outro, falar, por exemplo, sobre como a mídia interfere nisso. Neste parágrafo, você pode colocar as causas e no outro, as consequências. De maneira que você criará já agora uma série de pares possíveis para, no seu desenvolvimento, escrever. E aí, lembre-se, são 3 frases falando sobre o Estado. Na primeira frase, o que é que você apresenta? Você diz: o Estado, embora tenha desenvolvido alguns aspectos importantes, ainda não atende todas as expectativas em relação ao tema. Ou seja, você mostra que as ações do Estado ainda são insuficientes. Essa será a sua primeira frase, chamada de tópico frasal. Depois dessa primeira frase, a sua segunda frase vai ser exemplificar, colocar uma citação, e aí nós temos uma lista com mais de 50 citações que você pode utilizar. E eu vou colocar de brinde aqui para você. Mais de 50 citações como repertório. Olha só, depois disso, você vai fechar este parágrafo. Então, primeira frase, diz que o Estado avançou, mas diz que ainda não é suficiente. Segunda frase, coloca um exemplo, coloca um pensador, coloca algo relacionado a essa incapacidade do Estado. Terceira frase, você vai concluir, fechando esse parágrafo, dizendo que se o Estado continuar dessa forma e não mudar rapidamente a situação, as consequências serão ainda mais graves, ainda mais nocivas. Mostre crítica. Esses 2 parágrafos aqui são parágrafos em que, quando você coloca isso é nocivo, isso ocorre infelizmente, isso é danoso à sociedade, mostrará que você é uma pessoa crítica. E algumas pessoas ficam com medo, inclusive, de criticar o Estado, mas entenda, quando você critica o Estado, você não está criticando um governo em especial, porque a maioria dos problemas relacionados à saúde, à educação, relacionados à segurança, não é um problema atual, é um problema histórico, desde 1500. E aí você pode, inclusive, também aqui colocar alusões históricas. Sensacional? Ficado claro isso, nesse aspecto, você pode recorrer à sociedade. E um cara do qual eu gosto muito de falar é o sociólogo Émile Durkheim. Porque o que é que Durkheim diz? Que a sociedade é um organismo vivo. E como um organismo vivo, ela precisa estar toda integrada. E aí nós temos o fato social, que faz com que vários problemas ocorram. Galera, olha só, na conclusão, você fará agora, não como os outros parágrafos, 3 frases, 3 frases, 3 frases, totalizando 9. A conclusão, o ideal é que ela tenha 4 frases. Então aqui, 3 frases, aqui 6 frases, lembrando, essas 6 são 3 para o primeiro parágrafo e 3 para o segundo parágrafo. E a conclusão, também chamada pelo Enem de proposta de intervenção, com 4 frases. Essas 4 frases são as seguintes. A primeira frase é uma frase de retomada. A segunda frase é uma frase em que você irá solucionar os problemas que você apresentou. Então veja, se você falou daqui do Estado, obrigatoriamente nessa frase você tem que solucionar o problema com o Estado. E aí você vai dizer
quem vai resolver, que pode ser o Estado, tá bem? O que vai resolver, qual ação do Estado vai resolver, como isso será resolvido e para que isso será resolvido. Para que isso será resolvido. E você fará isso lembrando, Estado um e o outro, sociedade. Você não precisa necessariamente colocar duas propostas de intervenção completas. Basta colocar uma só proposta de intervenção. Ok? Completa. A outra você coloca mais superficialmente. Então você responde quem vai fazer, o que você vai fazer, beleza? E a última frase, essa quarta e última frase, é uma frase otimista. Você vai dar uma frase otimista, dizendo: com essas medidas, tal problemática será solucionada. Uma dica bônus que eu queria lhe dar é sobre o detalhamento. E no Português Sensacional nós temos uma aula só falando sobre o detalhamento. Mas aqui eu quero lhe dar algumas dicas importantes. Responda o seguinte: onde será aplicada essa solução? Responda também quando essa solução será aplicada. Responda ainda de que maneira essa solução será aplicada. E além disso, coloca um aposto sobre esse agente daqui. Quem é esse agente? O Estado, vírgula, outra versão, responsável pela gestão com os recursos da saúde, vírgula. Coloca um aposto, explica quem é esse seu agente. E indiscutivelmente, esta é a fórmula mágica para você tirar o 1000 na redação. E agora, você deve estar se perguntando, e o título nessa estrutura, Rodrigo? O título, ele é facultativo. Se você gosta de colocar título, aprimore cada vez mais essa característica que você tem. Se você não gosta, esqueça-se de que o título existe. Não precisa colocar, afinal de contas, ele é facultativo. E aí, eu quero terminar esta aula contando uma pequena história para você. É uma história de uma aluna que tirou, no ano anterior, 680, e ela saiu de 680 para 920 na redação do Enem. Ela errou, inclusive, na competência 1, gramática. O nome dela é Laura. E o que é que aconteceu com Laura? Ela não praticava tanto as redações. E ela, inclusive, não tinha quem corrigisse as redações e desse um feedback perfeito para ela. Foi assim, inclusive, que eu desenvolvi uma técnica de redação na qual, quando eu estou corrigindo os textos dos meus alunos, eu corrijo com 5 cores diferentes, uma para cada competência. E o importante é, inclusive, eu ir destacando, que é como eu faço, tanto os acertos quanto os erros de cada uma dessas competências. Assim o aluno tem clareza sobre o que ele está acertando e clareza sobre o que ele está errando. Juntando isso com uma correção eficiente para a redação do Enem, é indiscutível você tirar acima de 900. É indiscutível, porque a prática é muito importante. É importante, inclusive, que você adquira o hábito de reescrever a redação. Então, quando a sua redação for corrigida, uma dica que eu dou para você é: pega essa redação e reserva um tempo para corrigir os erros reescrevendo essas redações.
Se você reescrever, você aprimorará aquele tema e vai que caia o tema na redação do Enem. Você terá feito essa redação pelo menos 3 vezes. Você terá escrito a redação no rascunho, passado a redação a limpo. Essa redação passou por um processo de correção minucioso aqui no Português Sensacional. Você chega e corrige isso, reescrevendo, deixando a sua redação realmente uma redação nota 1000. Ok? Foi um prazer estar com você e eu espero de verdade que esta aula, de alguma maneira, tenha ajudado você a aprimorar os seus conhecimentos. Um forte abraço e até o próximo encontro aqui no Português Sensacional.